E aí, pessoal? Eu vou gravar mesmo com chuva, porque senão eu perco a ideia e eu passo mal quando eu perco uma ideia. Não sei, eu sou meio fora das. Sou meio doente, eu acho, nesse lado aí. Um país se faz com grandes atitudes. Grandes atitudes de pessoas simples, que nem os trabalhadores, empresário, policial, médico, não sei o quê. Mudam um país, pode mudar. Agora, o que realmente faz todas essas grandes atitudes do povo aqui embaixo valer a pena são os grandes homens da nação. Eu tava vendo que vai ser presidente do STF agora, ou vai sair, não sei, ele tava lá, e daí ele elogiou o Tarcísio como civilizado, o Caiado como civilizado, e o Ratinho como civilizado. Eles queriam um golpe. Eles iam ficar quietinhos se tivessem matado o Xandão, o colega dele, o presidente e o vice. E ele chama esses de civilizado, mas nem é isso que eu quero falar. Esse cara aí, quando o Brasil fez um acordo que na Corte Internacional dissesse, por exemplo, que o Lula podia concorrer porque ele não estava condenado e não tinha prova nenhuma contra o Lula. Ele disse que o Brasil tem que obedecer esses acordos assinados internacional. Aí veio, os advogados do Lula foram lá concorrer e a Corte Internacional disse que o Lula tem o direito de concorrer porque ele não tem prova nenhuma contra ele. Mesmo preso, ele tem direito de concorrer porque não tem prova. É só convicção e só fatos indeterminados de um juízo de um promotor que serve aos Estados Unidos. E ele disse o quê? Ele mudou tudo o que ele falou e disse não pode. Tu entende que essa atitude é pequena, é baixa, essa atitude que destrói um país, uma nação, em detrimento ao interesse de outras nações. Porque com a Lava Jato, com essa atitude aí de prender um inocente, foi a nossa indústria naval, foi a nossa engenharia, foi principalmente o pré-sal. Sem contar as outras consequências disso tudo, do empobrecimento, nós elegemos um politiquinho que nem o governo RS que vai doar nossa água para estrangeiros. Tudo tem consequência aí forte. Imagina o lucro da Corsã sendo investido em outra coisa, infraestrutura, por exemplo. Nós ter trem de novo no Rio Grande do Sul. A nossa soja chegar no Porto do Rio Grande por trem, não de caminhão. Imagina, mas precisa ter dinheiro, né? E para ter dinheiro, esse dinheiro não pode ir para Singapura e muito menos para o Itaú, porque o Itaú é que não vai fazer as estradas de ferro que o Rio Grande do Sul precisa. Eu tô falando da estrada de ferro porque eu vi o Lênin falando agora no DCM, aí me toquei. Diz que nós chegava de trem para o Rio Grande do Sul, passageiro, de qualquer lugar. Nós ia até Pelotas de trem na época. Eu fui de trem quando eu era piá até Alegrete. Peguei em Porto Alegre, não aqui na Serra, né? Mas nós pegamos o trem em Porto Alegre e fomos até Alegrete. Isso acabou. Sabe quantos ônibus tira da estrada um trem levando passageiros desse jeito? Porque dele para em Alegrete, para em Santa Maria, para em outros lugares, né? Não é só um lugar. Tá? Entende? E para fazer isso, construir essa estrutura, nós temos que parar de eleger politiquinhos que nem o Leite. Olha que podia ser pior, podia ser o Onyx, que o filho estava de acordo com os caras que roubavam os aposentados, lá tudo indica. Tinha contratos milionários, filhinho deles. Mas a classe média odeia quem? Odeia os filhos do Lula. Acredito que os filhos do Lula que são milionários. Só que até a informação chegar demora, porque eles são donos disso aqui, são donos da mídia, a RB Sonegação não vai falar a verdade sobre Se falar a verdade, vai ser porque ela foi obrigada, que nem nas Zelotes. Ela foi obrigada, mas daí ela dá aquela notícia aquele dia. Quem escutou, escutou. Quem não escutou, não escuta mais e não vai fazer uma novelinha que nem fizeram pro Moro virar herói. Então, esse que é o nosso problema. Nós não temos grandes homens com grandes atitudes. Temos poucos, muito poucos. Olha o Supremo foi todo a favor da Lava Jato. E tu acha que aqueles caras do Supremo... Ah, não, a não ser aquele que morreu de avião, que ele ia... Parece, tudo indica que ele ia abrir a boca. Ele ia começar a dizer, isso aqui não pode, não tá certo.
Isso aqui é injustiça, isso aqui é contra a lei, a vara está errada, o juiz é errado, é tudo tendencioso. Aí ele caiu o avião dele, infelizmente, morreu. É o único, parece também, mas tudo indica que sim. Agora, o resto foi tudo contra. Quando foi a Weber que disse que circunstâncias extraordinárias requerem ações extraordinárias, isso quer dizer, Moro, tu pode rasgar a Constituição para prender o Lula. Foi exatamente isso que ela quis dizer. Agora, a vida dela ia mudar 1 milímetro, 1 segundo. A vida dela, o dinheiro que ela vai ganhar por ser supremo, não. Agora, se ela luta a nosso favor, também não ia mudar nada a vida dela. Ela ia continuar sendo uma ministra do Supremo aposentada e ganha por resto. Enquanto ela viver, ela vai ganhar. E vai ganhar bem. Muito bem. Bem demais pro meu gosto. Porque eles agiram todos contra o Brasil, todos contra os nossos interesses. Então, esses grandes homens... Olha, e se nós tivesse grandes homens no Supremo, no Supremo não, no Congresso, até ia falar, mas lá são 400 picaretas. Então, onde nós devíamos ter grandes homens que pensam a nação, pode até pensar errado, eu não concordar com isso, mas eles têm que pensar a nação, não pensar os Estados Unidos. Entendeu? Porque se tu vê os caras falando dessa CPI do INSS, por exemplo, tu vê que os caras estão lá e são contra o comunismo. Os caras roubaram os aposentados desde o Temer até agora e eles são contra o comunismo. Eles estão preocupados com o comunismo, não com quem roubou os aposentados. Eles estão tentando tudo quanto a gente culpar o Lula pelo roubo do governo Temer e do governo do Coisa que bate continência para a bandeira americana. Então, essas atitudes dos grandes homens que faltam no Brasil. E tudo indica que vai demorar para nós mudar, porque a nossa justiça é uma elite muito os grandes da justiça são muito defensor do que não é nosso. É uma coisa assim que eu não consigo explicar. Olha os nossos falando de trem, quem destruiu o trem foi os milico. Eles simplesmente acabaram. Eles podiam continuar a melhorar, nós ter trem em todo o Brasil. Não, os milico que são brasileiros, nacionalistas, eles acabaram com os trem. Para quê? E, além de fechar a FNME, que era uma parte brasileira, além de fechar a FNME, acabaram com os trem. Para quê? Para os caminhões estrangeiros virem aqui vender e faturar em cima de nós. Agora, até isso chegar na população é que demora. Abraço.